Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Colocar meu óculos aqui, tá pessoal? Porque para eu ler aí o texto, os versículos para você, né pessoal? Esquecendo até do óculos. Nossa, mas eu fiquei, como é que se diz? Agora meditei aqui, né? Orei, chega, fiquei meio lerdinho, né pessoal? Mas graças a Deus, tá? Estamos aqui para continuar o nosso trabalho, o nosso estudo da espiritualidade, tá, pessoal? Eu vou gravar sempre assim em pé, tá? Porque você viu que o celular, às vezes, não tá. Se eu botar ele deitado, eu fico deitado. De acordo com o deitado, tá? Então eu vou gravar ele assim na vertical, tá? O vídeo aí para vocês, tá, pessoal? Primeiro agradecer vocês, tá, pessoal? Porque, nossa, eu vi aí que o vídeo de ontem, o vídeo sobre o véu da ilusão, né, pessoal? Vocês gostaram muito, tá? Porque eu vi lá comentário, muita visualização, tá? Vocês estão gostando? Eu vi também que muitas pessoas compartilhando aí para as pessoas, tá? Porque quando uma pessoa faz isso, pessoal, se inscrevendo aí no meu canal, compartilha, porque ela tá vendo que é um vídeo interessante, é um vídeo que vai trazer benefício para as pessoas, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá, pessoal? Isso é espiritualidade tocando no seu coração pelas informações que eu estou trazendo aqui. Espero que vocês continuem, tá? E é isso aí. Ajude a divulgar a obra da espiritualidade, tá? É isso, porque não tenho muitos recursos, tá, pessoal? Mas o que tenho, eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Estou compartilhando com vocês esse ensinamento, essas coisas que eu estou aqui trabalhando a minha espiritualidade e com esse trabalhar da minha espiritualidade, estou trabalhando, como é que se diz, as suas também, né? Estou ajudando você na sua fé para você começar a ter esperança, né? Entrar na vibração do amor, sabe? Querer se tornar uma pessoa melhor. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Eu espero que eu esteja ajudando vocês, tá, pessoal? Porque nem sempre eu vou ajudar todos, né? Mas essa era a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus é que todo chegue ao pleno conhecimento do Filho dele. Mas é isso, como é que se diz? A gente vai fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Tá certo, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque meu tema de hoje tem a ver com esse, essa confiança, fé, né? E esperança que tem que estar no nosso coração. Por mais que a gente esteja passando uma situação contrária do que a gente gostaria. Mas será que agora a gente vai parar a espiritualidade, a dizer Deus não existe, eu vou me esbaldar aí, eu vou fazer tudo aí? É assim que a gente vai fazer, pessoal? E tem algumas pessoas que já têm perdido a fé dela e a esperança em Deus, tá, pessoal? E tem entrado nessa vibração aí, nesse pensamento, tá? De que Deus não existe mesmo, entrando na descrença. Então, eu sinto muito, tá? Mas alguns aqui que vieram pro meu canal estavam nessa descrença, tá, pessoal? Mas, com a ajuda aqui da espiritualidade, meus ensinamentos que eu tenho passado aqui, essas pessoas voltaram a ter esperança. Nossa, pessoal,
é meu salário. É meu salário, minha recompensa, tá, pessoal? Mas é isso. Porque quando a gente não trabalha a nossa espiritualidade, sabe? A nossa fé, a gente fica fraco e através da circunstância que a nossa realidade está passando aqui, a gente perde a esperança, tá? E é um tema que eu vou falar hoje, né? Qual é o tema de hoje que eu vou falar? O que é a esperança espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Né? Eu sei que você já sabe muito bem aí o, isso aí, tá, pessoal? O que significa isso aí. Mas aí eu coloquei uma pergunta, e por que temos que desenvolver essa expectativa de confiança? Por quê? A esperança, pessoal, ela vem através da confiança que você está depositando em Deus, pessoal. A gente está aqui, tá? Eu já falei no vídeo aí. A gente está aqui por causa do nosso propósito. E quem colocou esse propósito na gente? Quem é que está permitindo que a gente fique vivo aqui? É esse Criador, pessoal. É Deus. Então, quando a gente entra no nosso propósito, a gente começa a ter esperança, pessoal. Em Deus, começa a se apoiar na promessa de Deus, nas coisas de Deus. Então, por mais que a dificuldade aqui, né? Por isso que Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tenha esperança. Eu venci o mundo. Tá, pessoal? Porque não tem o que fazer, pessoal. Você não vai impedir de acontecer o que tem que acontecer. Ninguém vai impedir. Está escrito. E está se cumprindo aquilo que está escrito. E o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar nossa espiritualidade, trabalhar nossa consciência, porque a esperança está em Deus, tá? Entende? Está com Ele, tá? E se a gente tiver o Espírito de Deus, a gente tem esperança em Deus, tá? Então, mas vamos, depois dessa introdução aqui, eu queria dar essa introdução para vocês, mas eu sei que vocês aqui vão entender esse, esse conceito aqui, tá, pessoal? Que é o que é a esperança espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala? O que é essa esperança espiritual? Ele fala: a esperança espiritual é uma expectativa confiante e fundamentada na fé, na promessa divina, né? De Deus, né? Que transcende a circunstância e o tempo, impulsionando pessoas a perseverar e agir com o propósito, então, propósito de vida, né? Mesmo diante de desafio, segundo a espiritualidade. Então, segundo o trabalho da espiritualidade, mesmo que você esteja passando um desafio, uma dificuldade aqui na vida, né? Se você está segundo a Espírito trabalhando, você vai enfrentar esse desafio. Você está no seu propósito, tá? Por isso que a gente tem que achar qual é o nosso propósito aqui. Porque quando você fica no propósito, pode vir problema, pode acontecer coisa, mas você está, como é que se diz? Você está com a esperança, pessoal. Você não cai, tá? E é isso que eu quero que você se conecte à sua espiritualidade, o Espírito de Deus começar a ligar para trazer esperança para a sua vida, tá? Tem gente que está querendo desistir de tudo, pessoal. Aí, isso é muito ruim, tá, pessoal? Porque não desista, pessoal, tá? Venha buscar força, tá? Ajuda, peça ajuda. Olha, nossa, eu tô assim, eu não tô conseguindo isso. Peça ajuda,
a espiritualidade vai encontrar, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ela não é apenas um desejo vago, então não é um desejo vago que surge, está lá no seu íntimo, mas uma convicção profunda na realização do que é bom e justo, baseada em princípios espirituais. Então, a gente tem o princípio moral e ético, né? E na crença em um plano maior. Então, na crença no plano maior que Deus falou para a gente, tá? Conforme a nossa espiritualidade. Então, conforme a gente for trabalhando a nossa espiritualidade, você vai se edificando essa crença num plano maior. Porque aqui é um dos planos de Deus a gente passar por aqui e a gente evoluir aqui, aprender aqui, tá? Vim fazer aquele propósito que a gente fez, mas existe um plano maior que Deus estabeleceu para a gente, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá, pessoal? A gente tem que se aprofundar nessa esperança, naquilo que é bom e justo, não no mal, tá? Baseado nos princípios espirituais e na crença e no plano maior, conforme a nossa espiritualidade, tá? O que mais, pessoal? Ele disse, a esperança espiritual pode ser entendida como uma força interior, né? Que ele fala que é um sentimento que alimenta a alma e torna receptivo o sentimento nobre e a aspiração elevada. Então, esse sentimento está na nossa alma divina, pessoal, né? Essa força que vem, essa fé, está na nossa alma, né? É um sentimento nobre e aspiração elevada. Então, você vai começar a fruir sentimento nobre, né? E aspirações elevadas que tem na alma. Você tem que estar conectado a essa força. O problema das pessoas é que não estão conectadas à espiritualidade dela. Esse é o problema de as pessoas não terem esperança, tá, pessoal? Tá pensando que esperança vai ser o dinheiro aqui, essas coisas. Não é isso, tá, pessoal? Ô, Angelina, desliga o fogo aí, coloquei o chá aí, por favor. É... Deixei o chá ali, ó, pessoal. Já tinha até me esquecido. Aí o que mais que ele fala aqui? Uma expectativa em algo maior. Então, você tem que ter algo expectativa em algo maior, no plano maior, em Deus, tá? Você tem que ter essa confiança. Ele diz a crença na continuidade da vida além da morte é um futuro melhor e na recompensa pelas boas ações, né? Como na espiritualidade, como a espiritualidade fala. Então, pessoal, a gente tem que ter essa crença que a nossa vida não é só essa vida. A gente tem um futuro melhor. Deus está preparando algo melhor, né? E vai ter recompensa pela nossa boa obra, nossas boas ações que a gente fez aqui. É por isso que a gente tem que desenvolver, pessoal, essa expectativa de confiança, né? Como é que se diz? Na esperança de Deus, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso, então. Aqueles que estão conectados ao Espírito estão fazendo boa obra, porque eles sabem que vai ser recompensado, tá? Por isso que aqui mesmo, tá, pessoal? Se não aconteça nada mesmo, eu vou estar fazendo aqui, porque eu sei que eu vou ser recompensado, tá, pessoal? E eu espero que você entre nesse espírito de esperança, tá, pessoal? Não nas coisas que vê, mas naquelas coisas que a gente não está vendo. Aí ele fala, o motor para a ação, então, é um motor para a ação, né? Ele fala, a esperança impulsiona a pessoa a agir, porque é uma força interior. Então, é um motor que
para a gente levantar todo dia aqui, né? Lutar, enfrentar dificuldade. Então você precisa ter esse motor que é a esperança para impulsionar você a agir, a buscar o bem, né? E perseverar em seu propósito de vida. É onde que você tem que perseverar, mesmo diante da dificuldade, mesmo que tenha dificuldade. Aí, pessoal, eu tenho dificuldade aqui. Mas você acha que agora, eu tenho dificuldade, ai, Deus, aí vou esquecer de trabalhar espiritual. Você acha que isso vai resolver a nossa vida, pessoal? Ou eu perseverar, mesmo com essa dificuldade? Entende, pessoal? Eu espero que você tome consciência disso, tá? Porque é um passo muito importante na nossa jornada espiritual, no nosso crescimento. Então, a gente vai ter que fazer os trabalhos espirituais para ir crescendo a nossa fé. Por isso que eu estou aqui dia por dia, faça chuva, faça sol, espirrando, né, com o nariz entupido, com problema na garganta. Até melhorou, né, pessoal? Porque eu já saí aí pela manhã, um sol aí, tomei um solzinho. E isso faz o sol, pessoal, faz a resfriadade ir embora toda, né? Porque essa semana que passou aí foi chuva, foi frio, né, pessoal? Teve dia que eu tava com a garganta, eu gravei, mesmo assim eu gravei, tá, pessoal? Porque eu quero impulsionar você, perseverar, para você buscar seu propósito, mesmo nessa dificuldade, tá, pessoal? Eu estou trabalhando para isso, para ajudar você, né? Tem me ajudado, mesmo com a dificuldade. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala um antídoto para o desespero. Então, a esperança, né? É um antídoto para quem está no desespero. Já perdeu a desesperança, porque desespero está desesperado. Perdeu a esperança. Ele fala, ao contrário da esperança natural, que depende da circunstância favorável, a esperança espiritual oferece um refúgio no momento da adversidade. Então, a esperança natural é aquela que a pessoa recebe coisas, né? Aí glória a Deus, né? É igual os cristãos. Enquanto ele está, glória a Deus, aí quando a dificuldade vem, aí ele já não começa a dar mais glória a Deus. Ele tem que aprender com Malaquias, né? É isso? É Malaquias? Não, é. Como é? É Malaquias? Eu me esqueci. Não sei se é Malaquias ou Zacarias. Que ele fala que. Ele fala que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Tem até a música, né? Que os evangélicos cantam. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Então, os evangélicos aí parece que fizeram uma música aí, né? Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto lá para comer, né? O profeta falou, disse que vai se alegrar em Deus, a esperança dele está em Deus. Então, pessoal, isso é uma fé muito, muito grande, tá? É uma pessoa que teve uma fé muito grande aqui. E isso foi escrito para a gente. Então, a fé espiritual é isso. A fé natural é quando você só depende da circunstância favorável. Se não tiver favorável, aí começa a reclamar. Mas a esperança oferece no refúgio no momento fortalecendo a fé e a confiança em Deus ou em um poder superior, né? Então, esse momento de refúgio fortalece a fé
e a confiança em Deus em um poder superior, tá? É isso que a gente precisa nos apoiar, essa fé espiritual. Por isso que a gente tem que desenvolver. Como é que a gente... A gente trabalhando a espiritualidade, a nossa fé. Aí a gente vai ter uma expectativa de confiança, né? Que fé vai trazer confiança. Aí o que mais, pessoal? Ele fala uma ponte entre o presente e o futuro. Então, a esperança espiritual é aquela ponte, né? Que a gente, como é que se diz? A gente está criando do presente para o futuro. Então, a esperança conecta o indivíduo ao seu propósito de vida. É isso, não tem o que fazer. E ao seu sonho e aspirações, guiando seus passos em direção a um futuro melhor. Então, a gente está trabalhando para um futuro melhor, pessoal. Né? Ele fala, em resumo, a esperança espiritual é uma poderosa força. Então, quando fala em força, está falando de frequência, energia. Então, a fé, a esperança é uma energia, uma força que está dentro da nossa alma, que reside no âmago do nosso ser. Então, no âmago é lá na nossa âmago, na nossa essência, na nossa alma. Nutrindo, então, essa força nutre a fé, a confiança e a perseverança, guiando em direção a uma vida mais plena, né? Feliz, né? E significativa, né? Com significado. A sua vida tem um significado de você estar aqui nessa realidade. Pessoas que ainda estão procurando o que, é que eu vim fazer aqui, meu Deus, o que, moço meu, me diga aí. Aí fica buscando aí nessas pessoas que vê futuro, vê não sei o que. Não, você não vai fazer isso. Você vai buscar o trabalho da sua, a conexão com você mesmo. Porque a resposta está lá, tá? Não vá atrás dessas pessoas. Ah, eu vou ler sua mão, eu vou ler seu futuro. Ah, eu vou entrar no seu acástico. Não, é você que tem que fazer isso. É o seu trabalho para você se conectar no âmago do seu ser, com a sua essência, porque vai ser um guia, vai ser uma direção para a sua vida. Você está assim, perdido aqui, porque está desconectado. E é o que eu estou trabalhando aqui para você entrar em conexão com a sua espiritualidade. Eu estou aqui numa luta só, tá, pessoal? Mas é isso. Não tem o que fazer. É isso que aqueles que foram chamados, tá? Eu fui chamado, vocês estão sendo chamados, é para entrar nessa frequência aí. Estou ajudando vocês, tá? Vocês vão melhorar para ajudar outras pessoas. E é assim, pessoal, tá? Mas não é fácil, tá? Tem uns que endurecem o coração aqui, tem uns que não entendem, tem uns que tá pegado a religião dele, tá? É N coisas, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Meu Deus. Aí o que mais que ele fala? Pessoas em algum momento desejam, sente-se desesperançada, né? Em algum momento, né, pessoal? A gente já se sentiu, não via esperança, não via uma luz no fim do túnel, né? A gente passou por essa fase também. Por isso que eu falo para as pessoas aqui. Eu passei por essa fase, pessoal. Vocês vão passar, tenha força que você vai conseguir vencer, tá? Ele fala, alguma exclusiva acaba entrando em desesperança. Então, algumas acabam entrando numa desesperança grande, tá? E precisa de ajuda, pessoal. Quando, se você está assim, sem esperança, está perdido, peça ajuda. Vá buscar, ouça o guia do
da intuição, pessoal, que está lhe guiando, você que é espiritual, tá? Vá nessa intuição, ele vai mostrar para você qual é o seu objetivo aqui, de você estar aqui, tá? A esperança que você tem, tá? Ele vai mostrar para você. Você vai começar a entrar nessa esperança, a fé vai aumentando. Então, sua qualidade de vida vai ficar melhor, vai ter significado, tá? Você vai ter gozo na alma, tá? Você tem que procurar o seu propósito de vida, porque é nesse propósito de vida que você tem gozo na alma, né? Precisa de gozo. Aí os pessoal logo precisa de gozo, tá, pessoal? Sem gozar não fica bom, as coisas não ficam bom, tá? Aí ele fala, porque não conhece nada mais além disso. Então, ele não conhece, está preso ao ego, não conhece mais nada além. Então, a esperança espiritual vem dar uma esperança além do que você está vendo. Aí ele fala, na solicitação da vida, procuramos sempre o caminho mais fácil. Então, esse é o problema das pessoas, tá? Elas sempre procuram o caminho mais fácil. O chamado atalho. Então, está procurando o atalho. Então, as religiosidades são atalho, pessoal. Sempre deixando de percorrer a trilha por inteira. Então, ele não quer trilhar. Ele não quer entrar no caminho. Ai, esse caminho é muito estreito, emocional. Aí eu não quero não. Você vai entrar por onde então? Pelo atalho? Aí você está saindo da espiritualidade. Pessoal, a gente tem que tomar consciência, pessoal. Não tem jeito. Me veja um jeito aí pra mim aí. Eu também quero. Também. Se não tem outro caminho, pessoal, não tem jeito pra gente, então a gente tem que entrar nesse caminho. Ah, é apertado mesmo. Mas tem outro lugar para eu sair dessa matriz? Tem outro caminho? Existe aí? Não existe, pessoal. Você vai pegar uma talha aí de religião, você vai ficar rodando no mesmo lugar. O atalho não vai levar para o caminho verdadeiro. Entende, pessoal? A gente precisa tomar essa consciência. Não tem o que fazer. Então manda o ET vir me levar daqui logo, né? Porque manda me levar logo daqui, porque o negócio aqui tá difícil, né? Aí, não quer percorrer a trilha inteira. A partir de determinada etapa da vida, não há mais como escuta esganando a si próprio. Então, certo momento que a gente vai chegar, vai caminhar, vai pela. Aí não vai ter momento que a gente vai ter que escutar, né, a espiritualidade e não continuar nos enganando a si próprio. Porque quando você pega um atalho e vai para uma religião, você coloca uma máscara, você está enganando. É você que está perdendo, pessoal. Deus não perde nada, ninguém perde nada, tá? É você que está perdendo. Entende? Aí ele fala, portanto, entra em desesperança. Então, portanto, essa pessoa entra na desesperança. Fica sem esperança. Desesperança porque está sem esperança. A angústia da desesperança não permite essa pessoa enxergar outra opção na vida. Então, ela fica cega. O inimigo cega logo, ela não consegue enxergar. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso aqui que eu tô falando, tá acontecendo com muitas pessoas. Até do meio religioso, pessoal. Tem pessoas que não têm esperança mais lá. Tem uns até que deixou a igreja e acha que a esperança dela acabou tudo se ela não tiver na igreja. Eu sinto muito, tá? Mas é por isso que eu vim trazer esse estudo aqui, tá? Espiritualidade de manhã, quando eu acordei aqui, já incomodou com essas coisas, tá? E pessoas que têm
fica colocando a esperança em alguém, no trabalho, no dinheiro aqui. Essa pessoa fica colocando essas coisas. Se você não tem isso em uma pessoa, né? Em um marido, em uma pessoa, né? As pessoas ficam colocando, para que você está fazendo isso, pessoal? A nossa esperança tem que estar em Deus, né? Aí o que mais? Ser esperançoso é um estado natural de nós mesmos. Então, é um estado de consciência natural do seu ser espiritual, da sua alma divina. Somos seres integrados de corpo, mente e alma. Sempre buscamos um caminho de redescoberta. Então, a gente tem que procurar esse caminho de redescoberta. É redescobrir quem a gente é e se conectar com a alma divina. A gente está nesse caminho. Porque a gente esqueceu, pessoal. Quem é a gente? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Muita gente faz essa pergunta, tá? E às vezes até no momento que entra em uma situação difícil, aí vem essa pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui? Pelo amor. Né? É isso, pessoal. Eu espero que o vídeo aqui esteja ajudando. Por isso que eu acho que muitas pessoas estão compartilhando o meu vídeo aí, tá? Que estão assistindo, estão se inscrevendo aí, tá? Elas não me dão um oi nem nada, mas tá tudo certo. Elas estão ouvindo, compartilhando ali no silêncio, tá? Porque a espiritualidade está trabalhando, né? Ela está vendo que isso está trazendo esperança, então ela quer trazer esperança para alguém para familiar dela, né? Ela que tem um contato na rede social, estão enviando aí para essas pessoas. E eu espero que ajude, tá? Para isso, o meu esforço aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, a experiência espiritual da esperança, né? É um dom de trazer o futuro para o presente. Então, você vai fazer aquilo para trazer aquilo para o presente. Você tem que viver no agora. Este é o aprendizado de como podemos ajustar nossa situação na perspectiva do aqui e do agora. Então, é aqui e agora. O que é que a gente tem que fazer? Você tem que estar bem agora, com esperança agora, caminhando agora. Mas a situação está contrária, irmão. É isso. Por isso a esperança é essa força que vai lhe dar para você superar essas dificuldades. Aí ele fala, as sustentações básicas para praticar uma experiência espiritual da esperança nos dizem que somos divinamente amados, bondoso e autossuficiente. Então, a gente é isso, pessoal. A gente é amado, a gente precisa entrar na bondade, a gente tem a autossuficiência. A alegria está lá dentro, tudo está nessa conexão com a nossa espiritualidade. Mas o que é que a Matrix faz? Faz você buscar fora. Né? Você acha que vai ser feliz se tiver uma riqueza. Você acha que vai ser se tiver alguma coisa. Então, isso é você colocando sua esperança, sua alegria em coisas materiais que são passageiras. Entende, pessoal? Aí ele fala, iniciamos nosso aprendizado logo cedo na nossa vida, desde a infância, o qual direciona nosso comportamento através da vida. Então, é desde a nossa infância que a gente vem sendo direcionado, né? A uma aprendizagem da nossa vida. São pedras lapidares na escolha da vida, fazendo sentido. Então, você tem que lapidar isso para escolher na sua vida aquilo que faz sentido. Porque quando a gente é criança, quem está lapidando a gente é os adultos, tá, pessoal?
É o nosso pai, a nossa mãe, a avó, né? Tio, tia, porque está direcionando a gente. Mas quando a gente toma consciência, cresce, a gente agora vai ter que buscar aquilo que faz sentido, que é o nosso propósito de vida. Principalmente, pessoal, a gente que despertou a consciência. A gente tem que fazer isso. Ah, eu tô gravando agora. Deixa eu acabar aqui, tá? Se eu tô gravando, como é que vai falar comigo? Entende, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? Tomar uma aguinha aqui pra gente continuar. Então, tem que buscar aquilo que faz sentido, tá? Que é o nosso propósito. Aquilo que vai fazer sentido na nossa vida, porque você só tá aqui, você só tem um corpo aqui, encarno aqui, por causa do seu propósito. E Deus quer que você cumpra. Aonde está o propósito, irmão? Está na sua alma. Está nessa conexão, o qual vocês não está conectado. Tá? Aí ele fala, Deus está aguardando você, ele espera que você abrace a esperança espiritual. Então, a esperança espiritual, você tem que dar um abraço que é a sua espiritualidade, tá? Ele deseja que você confie no seu caráter. Então, confie no caráter de Deus, pessoal. E avance de acordo com essa confiança. Então, você vai ter avanço, expandir a consciência espiritualmente, quando você colocar confiança em Deus, pessoal. Aí vai vir a esperança. Se você não colocar confiança, acabou. Se você não confia no caráter de Deus, tá? Se Deus falou de vida eterna, a gente não crê nisso, o que é que vai ser da gente, pessoal? Coloca aí nos comentários o que é que vai ser de mim, de você, se não confiar que Deus vai recompensar a gente no caráter dele, que ele falou que é vida eterna, prometeu a vida eterna para a gente. Se a gente não confiar nisso, o que é que vai acontecer com a gente? Entende, pessoal? A gente precisa abraçar a esperança espiritual. Então, dê um abraço bem gostoso na esperança aí, tá, pessoal? Dê um abraço gostoso para você se alegrar em Deus, tá, pessoal? Aí ele fala, está na hora de crer contra, está na hora de você crer, né? A favor a esperança. Então, está na hora de você crer, tá? Na esperança. Está na hora de dar um passo de fé. Então, está na hora de você dar um passo. Então, quando a gente cresce, pessoal, a gente tem perseverança, está no nosso propósito, no nosso trabalho espiritual, a gente vai dando um passo na nossa fé. A gente vai crescendo. Então a fé vai aumentando mais. Então, não é qualquer coisa agora que derruba a gente. Tá? Não é qualquer coisa que vai derrubar a nossa fé. Então tem que ser algo muito forte para derrubar. Então uma pessoa que trabalha a espiritualidade, tá ali na conexão verdadeira, essa pessoa, a fé dela é difícil derrubar. Não é qualquer desemprego, falta de dinheiro, não é nada que essas coisas vai derrubar ela, tá? Tem que ser algo bem profundo, tá? Então, é porque ela cria raiz, né? A base tá forte, então vem o vento, vem as perturbações do dia, vem, mas ela tá ali, ó. Não, eu tô crendo. As coisas Deus vai providenciar, tá? Então a pessoa se torna uma fé inabalável, né, pessoal? Ah, o que mais, pessoal?
que é que ele fala mais aqui? Deixa eu consertar meu óculos aqui. Ele fala: a esperança espiritual não está relacionada ao condicionamento de possibilidade humana. Então, não está relacionada se você ganha alguma coisa, se você é rico, se ele não está relacionada a nada aqui condicionado essa fé, essa esperança espiritual, né? Você está crendo mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Você está crendo. Aí ele fala: não depende da capacidade do homem, de qualquer força ou motivação interna. O fundamento desta esperança, no sentido, é a fé na promessa de Deus. Então, é a fé na promessa de Deus que vai trazer essa força e motivação a você. Então, o fundamento da esperança é isso, é a fé na promessa de Deus. Então, o que é que Deus prometeu para a gente, pessoal? Está escrito na Bíblia, né? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas ele prometeu vida eterna. Não foi isso que Cristo falou? Aquele que crê em mim, mesmo que ainda morra, ele viverá, ele tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo. É a promessa, a fé, a gente tem que crer nisso, tá, pessoal? Foi o fundamento dos apóstolos que ele estava orientando os irmãos daquele século. E é uma orientação para a gente, tá? O que mais, pessoal? A esperança em Deus é a grande força motriz. Então, quando você tem esperança em Deus, na promessa de Deus, vai ser uma grande força motriz, né? Pois ela é uma fortaleza que impede de cairmos no desânimo, no pecado e até mesmo no comodismo. Então, ela se torna também uma força, uma fortaleza, né, que vai impedir de a gente cair, a gente parar no caminho, a gente ter desânimo. Eu não vou orar hoje não, meditar. Eu não vou fazer isso não. Entrar nesse desânimo, tá, pessoal? No pecado, então, aí tem outros que entram na descrença, que Deus não. Aí começa a pecar, fazer coisas. Ou também entrar no comodismo, se acomoda ali. Não, é assim mesmo. Não tem jeito não, irmão Samuel. A nossa vida é assim. Ai, oi. Não, eu dou risada, pessoal, mas é sério, tá? Tem pessoas sofrendo agora aí, tá, pessoal? Essa desesperança, assim, sem ânimo para nada, tá, pessoal? Não se alegra com nada, não tem gozo na alma, tá? Aí tá buscando só gozo da carne, né? Vários tipos de pecado carnal, pensando que é aquilo que vai preencher o vazio dela. E não vai, tá piorando mais a situação dela, tá? Porque não existe nada em relação ao gozo da carne, né? A gente agora só precisa ter o equilíbrio entre o gozo da carne e da alma, né? A gente tem que fazer o equilíbrio aí. E às vezes tem muitas pessoas que não buscam esse equilíbrio. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo aqui, tá, pessoal, acorde vocês, alerte para essa, como é que se diz? Para essa esperança, pessoal. Vocês que estão, já não tem mais ânimo, tá caindo em depressão. Tem pessoas até que estão no meio da igreja aí, evangélica, tá com depressão, pessoal. Eu sinto muito, tá? Por isso que eu vim fazer aqui esses vídeos, né? Para ajudar, pessoal. Principalmente aquele que é irmão, né? Espiritual, é da minha família da fé. Porque todos que estão aqui se inscrevendo, estão assiduamente assistindo. Você é da minha família da fé.
Você não sabe disso. A gente não lembra, mas você é. Porque você gosta da minha energia, você gosta da maneira que eu estou explicando, tá? E vocês quando assistem meu vídeo, vocês se alimentam, sai daqui mais feliz, com esperança. Já teve muita gente assim. Ela está se sentindo fraca, mas quando assistiu, já saiu com outra frequência, tá? É para isso, pessoal, tá? Eu estou cumprindo a minha função, tá? Espero que vocês achem a sua função e cumpram também a sua. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? As horas tá passando, oh meu Deus. Aí ele fala, a esperança, mesmo no sentido humano, é um agente que nos faz sair de qualquer estabilidade ou Cristo. Então, mesmo no sentido humano, você tendo aquela esperança, ela já pode lhe dar uma forcinha para você sair. Mas a esperança espiritual é aquela força maior, tá? Vem com toda a força, né? Aí ele fala, a virtude da esperança de todo sentido dá todo um sentido para quem quer que faça ou creiamos. Assim passamos a evoluir de perspectiva e certeza absoluta. Então, a gente evolui para uma certeza absoluta, pessoal. Porque no momento que a gente não tem essa esperança, está desconectado, a gente não tem certeza, a gente está em dúvida. Ai, meu Deus. Aí surge um problema, será mesmo que Deus vai me ajudar? Oh, meu Pai. Então, você está na dúvida. E não pode, na dúvida, Deus não opera na dúvida. Deus opera na fé. Até o mundo, as coisas que foram criadas, Deus operou a fé dele para trazer tudo para essa existência. Entende, pessoal? Até Deus está usando a fé. Imagine a gente, tá? Então, a gente é um pedaço de Deus, é uma centelha, que a gente também precisa usar fé, crer, para trazer aquelas coisas invisíveis para se tornar visível, tá? Aí ele fala, cadê, pessoal? Eita, vamos lá, que as horas passam, tá? Em momento de crise pessoal, né? Como doença, perda ou dificuldade financeira, a esperança pode ser um fator determinante para a recuperação e superação. Então, né? É num momento assim de crise, né, que a gente tem, às vezes uma doença, uma perda de alguém, uma dificuldade financeira, né? A esperança aí pode se tornar determinante, pessoal, para a gente recuperar superar essa situação aí, para a gente caminhar. Porque tem muitas pessoas que parou, tá, pessoal, de crer em Deus, da caminhada, porque às vezes doença, ou de algum parente, doença caiu, perda de alguém, perda de emprego, perda financeira, tá? A dificuldade financeira também. Então, a pessoa perdeu a esperança de confiar na promessa de Deus. Não pode, tá, pessoal? Por isso que a fé, que é essa esperança espiritual, ela pode ajudar a gente a dar a volta por si, tá? Aí ele fala, a expressão ver a esperança serve como um lembrete para que o indivíduo não perca de vista a possibilidade de um futuro melhor. Então, a expressão que todo mundo fala, né? Você tem que ver a esperança. Né? Essa expressão aí, as pessoas falam. Então, ele está dizendo que é um lembrete para a nossa consciência, né? Não perca de vista a possibilidade de um futuro melhor. Então, pessoal, por isso que a gente não pode colocar só a nossa esperança nessas coisas que a gente está vendo. Porque se não acontecer, se você perder tudo, né? A pessoa vai se preocupando com isso quando ele vê que a morte está chegando para ele. Ele sabe que vai largar tudo. Nossa, eu vou largar tudo aí, meu Deus. E aí, qual a esperança que você tem depois?
Entende, pessoal? A gente tem que se preparar para isso. Aí ele fala, através da prática de meditação, da oração, leitura das escrituras e apoio de grupo, né, espiritual, muitas encontram força necessária para enfrentar o seu desafio, manter a esperança viva em seu coração. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal? A gente está aqui com um grupo, eu estou aqui como um grupo para apoiar vocês, tá? E vocês têm que ir através da prática de meditação, oração, leitura das escrituras, né? Para você encontrar a força necessária. Por isso que a gente não pode parar, a gente tem que perseverar nisso. Chuva, granizo aí, aconteça, frio, escureça, não tenha sol, a gente tem que continuar. Para a gente manter essa esperança viva, que é a chama acesa no nosso coração. E naquilo, na promessa de Deus, a gente tem que estar crendo. Não, eu creio. Ah, as coisas agora estão ruins, irmão Samuel. Mas eu creio. Vai ser resolvido. Entende? É essa a nossa atitude, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Ele fala, a esperança também está intimamente ligada à busca por um sentido na vida. Então, buscar aquele propósito de vida para gente. Muitas pessoas se voltam para a religião, né? E busca de resposta para a pergunta da existência e para entender o seu propósito. Então, não é na religião que você vai encontrar. É na conexão com Deus. Então, a conexão com a sua espiritualidade. Então, por isso que quando a maioria das pessoas, elas vão para um grupo religioso. Porque ela quer encontrar a resposta da existência, entender o que, é que ela veio fazer aqui. Mas, às vezes, pessoal, essas religiões não estão trabalhando a espiritualidade, não estão ensinando isso às pessoas. E próprias pessoas que eu já vi aí no grupo, principalmente evangélico, tá? Elas estão lá e estão sem esperança, sem propósito de vida, estão lá perdidas ainda. Por isso que tem algumas com ansiedade, depressão, problemas mentais, tá, pessoal? E espirituais no grupo lá. E quando já está ali, até o momento que não aguenta mais, aí vai buscar ajuda, tá? Em outro lugar, porque ela quer que a ajuda venha daquele grupo. E talvez não venha. Vem da sua conexão, pessoal. Tem pessoas que só acham que só o meu pastor falar que o negócio vai ter que acontecer. Mas às vezes não está. E ela está ali sofrendo, tá, pessoal? Esperando. Às vezes o pastor está fora da espiritualidade. Mas ela colocou aquilo na mente dela que ela acha que tem que ser ali. Eu sinto muito, tá, pessoal? E existe muitas pessoas desse tipo aí. Aí o que é que ele fala? Através da esperança, o indivíduo pode encontrar sentido maior em sua experiência, né? Aqui nessa realidade. Mesmo na mais difícil. Então, mesmo que ele está passando dificuldade, ele está encontrando ali um sentido maior, porque é uma experiência para a minha consciência. Por isso que eu não reclamo, tá, pessoal? Eu passei por muitos grupos desses religiosos aí, enganando aí, falando, mas foi uma experiência. Eu agora vejo como uma experiência para a minha vida, né? E serviu para eu tirar como base hoje da minha fé, tá? Aí ele fala, essa busca por um significado, né? Que é o nosso propósito de vida, é uma jornada que pode ser profundamente enriquecedora e transformadora, né, na vida da pessoa, levando a uma vida mais plena e satisfatória. Então, a busca por significado de vida, né,
Por isso que a gente tem que desenvolver essa expectativa de confiança. É uma jornada que pode ser profundamente enriquecedora. Pode enriquecer, transformar a gente, levar uma vida plena e satisfatória. Tá, pessoal? A gente tem que entrar nessa frequência. Aí, pessoal, vamos parar aqui já 55 minutos, né? As horas tá voando, né, pessoal? Porque eu quero falar, mas graças a Deus a gente falou um pouco, deu para você perceber, né? O que é que a espiritualidade está querendo trazer com essa mensagem de esperança, tá? Então vamos parar aqui. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco a gente continua, tá? Essa segunda parte, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.